Bom dia, irmãos. Graça e paz. Sempre é um privilégio, né? Estar aqui compartilhando e aprendendo das coisas de Deus, dos assuntos pertinentes ao reino de Deus. É claro que a gente percebe que, mesmo a gente gostando, o nosso coração sempre parece que está refutando, né, esse ensino. Parece que sempre as coisas de Deus, embora a gente goste, mas a gente gosta, mas ao mesmo tempo não gosta, né? Por que será que o nosso coração é assim? Por que será que a nossa mente é dessa forma, né? Vamos estar orando? Pai amado, Senhor Deus, seja glorificado e exaltado em todo momento seu santo nome, ó Pai. Louvado seja o Senhor, ó Pai, porque nos dá o privilégio de ouvir a sua palavra, de compreender, ó Pai Santo. Louvado seja o Senhor, porque nos deu o privilégio de que um dia a sua verdade nos alcançou, ó Pai. Muito obrigado por isso. Que o teu Espírito fale aos nossos corações e mente, nos dando, Senhor, um coração receptivo à sua palavra. Que em tudo, Senhor, teu Espírito nos conduza ao entendimento claro, Senhor. No nome de Jesus, amém, Senhor. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre a ascensão. Ascensão. O que significa a ascensão de Cristo? Mas antes disso eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês já pensaram o seguinte, ó, olha que maravilha. Se vocês pudessem mandar, por exemplo, o Miguel. Vai lá, manda o Miguel, ou o Miguel vai estudar no melhor lugar que existe, no mundo, hein? Melhor cultura, melhor ensino. E aí o contrato é o seguinte, que ele vai estudar durante o período e ainda vai sair com um emprego garantido. E além do emprego garantido, comida, roupa, tudo por conta de quem está ensinando. E aí depois ele vai trabalhar, e não vai ser qualquer trabalho, ele vai estar no alto escalão. Pensa na bênção que seria isso, não seria? Acho que a maioria de nós gostaria, não gostaria? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque a gente vê, né, além da dificuldade que se tem, a gente sabe que isso é importante. Mas olha que engraçado, que interessante. Existia um rapaz que teve essa oportunidade, né? E o nome dele era Daniel. E aí, quando Daniel chega lá, ele tem todo esse privilégio, e aí ele fala, tá bom, mas essa comida aí eu não vou querer. Eu vou trocar aí os churrascos do rei, os banquetes do rei, tudo para comer o quê? Uma comida simplesinha, né? Talvez um arroz com quiabo, né? Alguma coisa assim. Então, assim, ele trocou aquilo lá, por quê? Por que ele troca? Porque ele percebe, pela palavra de Deus e pela compreensão das coisas de Deus, que aquilo não é apropriado. Mas olha a oportunidade que ele tinha. E olha só a decisão que ele tomou. Vocês percebem que não é fácil a gente tomar as decisões? Poderia, talvez, falar assim, olha que bênção, né? O meu filho está indo estudar na Babilônia, o maior império, ele tem emprego, tem comida, vai ter tudo. Agora, pensa que isso não era uma bênção, povo de Deus. E não é porque era escravo, sabe por quê? Porque a gente vai ver depois que no retorno deste povo para Israel, muitos não vão querer voltar. Ou seja, eles fizeram a vida deles lá, tinham a oportunidade deles na Babilônia e não quiseram vender. Qual é a diferença do povo de Deus? E é isso que a gente vai tratar aqui. Olha só. Olha o que o mundo diz, ó. Aristóteles, olha o que ele declara. O maior bem é o quê? A felicidade. O que muitas vezes a gente escuta? Que a gente tem que ser feliz, não é? A gente tem que ser feliz, busque a sua felicidade. Não importa de que forma, não importa se vai ser com ele ou sem ele, mas busca a sua
felicidade. Não importa de que forma. Agora, o que a Bíblia fala? A Bíblia vai falar outra coisa. Mas antes aqui a gente tem, o que era considerado importante para Aristóteles? A ciência, e a gente vê muitos defendendo, né? Olha, o que vale a ciência? Não estamos falando contra a ciência é importante. Existem muitos cientistas que são homens de Deus, não é isso que está dizendo. Mas Aristóteles declara que o que é as virtudes é a ciência como conhecimento, certo? A arte como a capacidade de desenvolver e a sabedoria prática, intuitiva e a forma do homem pensar, que é a filosófica. Então, isso aqui compreende o quê? O pensamento de Aristóteles. Agora, olha só que interessante o que Horton fala. Não importa quão grande é o conhecimento ou a experiência do incrédulo. Ele está morto de seus delitos e pecados e é incapaz de entender o caminho da salvação. Por quê? Porque depende do aprendizado da Bíblia e a condução do Espírito Santo. Então, olha só, não é porque a gente vem na igreja que a gente não tenha o quê? Um pensamento incrédulo. Se você não for um crente realmente que tem um coração, uma aliança com o Senhor, você é um crente, você, mesmo sendo crente, você é incrédulo. Ou seja, mesmo você demonstrando nas suas ações que você é um crente, se você não tiver aliança com o Senhor, a cosmovisão do Senhor, o aprendizado da palavra de Deus, a vida nos caminhos do Senhor, você não tem aliança com o Senhor, portanto, você ainda está morto. Você precisa de salvação do Senhor. Por quê? Porque essa compreensão, ela passa pela Bíblia e o Espírito Santo nos conduz. Portanto, para eu tomar uma decisão que Daniel tomou, eu preciso compreender a palavra de Deus e o Espírito Santo orientando. Para tudo que a gente faz, seja no seu serviço, seja na escola, seja com as amizades, tudo que a gente faz precisa da palavra de Deus e da compreensão que o Espírito Santo vai dar aos nossos corações. Veja a importância que tem. Por que eu coloquei isso aí? Porque Cristo falava o que para os discípulos dele? Olha, eu vou, mas eu vou deixar alguém, não vou? E esse alguém é alguém que vai orientar, que vai consolar, que vai ensinar. Sim ou não? Sim. Então a gente tem aqui a compreensão da palavra de Deus por meio do Espírito Santo. Olha só, hein? Depois falam que o presbiteriano nem acredita, né, no Espírito Santo. Qual é a definição? A definição é essa, o que é a ascensão? Representa um momento histórico em que Cristo partiu desse mundo. Ele partiu para quê? Para assumir sua posição de governo celeste até que ele retorne. Um evento histórico, a elevação de Cristo às alturas fisicamente. Marca o quê? O momento em que o Salvador recebeu a coroa e o direito absoluto de governar o mundo para fins de consumação. É o fim da obra expiatória e o começo da obra celestial, conforme o pastor Leandro Lima. Então, olha só, na ascensão de Cristo, não é que Cristo não era Deus. Cristo sempre foi Deus. Nosso Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Só que a gente tem um aspecto aqui, que é um aspecto chamado legal, que a gente já conhece. O que é esse aspecto legal? Esse aspecto legal, ele está relacionado ao seguinte, O homem, Deus formou o homem, certo? Que é a criação, ok? Depois da criação, qual é o outro momento que entra na história? A queda. Então, depois da criação, o homem tinha lá, a gente conhece a história, né,
que o homem provou do fruto, e aí acontece o quê? A legalidade para o mal atuar. E aí a gente percebe que, conforme a história bíblica, ela vai narrando o que vai acontecendo com o homem. A forma que o homem vai caindo cada vez mais. Nós vamos ver um período aí que parece que não existia luz nenhuma. A luz só existia mediante o quê? Ao povo da aliança. Quem era o povo da aliança? O povo de Israel, certo? E aí os profetas, eles falavam, ó, vai vir aquele, vai chegar o Messias, vai vir aquele que vai salvar. E aí no momento exato, né? Sabe quando a ampulheta, ela virou, começa a cair a areinha, daí cai o último grão. Daí a história bíblica vai falar, esse é o momento exato, é a plenitude dos tempos. Nesse momento veio aquele que vai salvar o mundo. E aí esse alguém que vai salvar o mundo, ele mexe com a terra, mexe com os céus, vai mexer com o inferno. Todos sabem que chegou aquele menino, né? E aí começa aquele burburinho, aquela confusão, vai passando a história, e um homem, ele vai ser batizado por João Batista. E quando ele é batizado, o Senhor confirma que aquele é o quê? É o filho dele que veio resgatar o mundo. Ok? E aí o filho dele começa, ó, é chegado o reino de Deus. E aí é chegado o reino de Deus, ele vai para onde? Ele vai para o deserto. E aí quem vai atuar? O próprio Satanás. E aí Satanás tenta pegar ele, com as tentações que ele pega a gente, não tem jeito, que a gente cai. E aí o Senhor, ele se mostra o quê? Ele se mostra o Senhor poderoso, o Senhor dos céus, da terra e das Escrituras. E aí começa, passa pelas tentações, começa o ministério dele. E aí a gente vê que no ministério dele, ele vai curar, vai expulsar demônios, vai fazer isso, até que chega um momento que Satanás atua de novo. E aí Satanás atua de que forma? Ele não vai falar para o outro fazer, ele vai falar, não, eu que vou atuar, para quê? Para derrubar o Cristo. E aí ele leva Cristo à cruz, né, por causa dos nossos pecados, e aí a gente conhece toda a história. Nesse exato momento cumpre-se que vai cumprir o quê? O que as Escrituras falam, que a serpente iria fazer o quê? Morder o calcanhar. E o filho da mulher iria fazer o quê? Ele ia esmagar. E aí o Cristo morre. E o Cristo esmaga a cabeça da serpente. E o Cristo, depois de 3 dias, ele pega e ressuscita. E ele tem todo o poder e toda a autoridade nos céus da terra. Só que isso, por que acontece essa história? Porque existe um aspecto legal que o homem realmente ele fez o quê? Ele pegou e contra o Criador, ele agiu de forma errada. Ele pecou contra a maior autoridade. E essa maior autoridade exigiu um sacrifício muito caro. E esse sacrifício, para o homem, é impossível, mas para Deus não. Por isso que o próprio Deus pagou a conta, a nossa conta. E ele pagou as nossas contas e ainda garante. Ele fala, olha, o Lucas, mesmo sendo pecador, mesmo não valendo, merecendo ir para o céu, ele vai para o céu. Ele peca todos os dias. E a gente nem precisa profetizar, eu sei que você peca, tá vendo? Ele peca direto, ele é pecador, mas o Senhor tem que garantir que ele mesmo pecando, ele vai aonde? Ele é um eleito do Senhor. Pensa no que a gente acabou de compreender dessa história do reino de Deus. Pensa o que representa isso. Ontem à noite eu recebi me ligaram, né, da empresa que faleceu o pai de uma funcionária. Pensa no que é isso. Se você tem a esperança que você feche seus olhos aqui, você estará com o Senhor
na glória. Pensa que esse mundo quebrado vai ser restaurado pelo Senhor, por quê? Porque o Senhor falou e tem que se cumprir. Se o Senhor falou, tem que cumprir. Por quê? Porque Ele não vai voltar atrás. Pensa que se Ele falou que você é salvo, Ele vai garantir que você seja salvo. Por quê? Porque Ele tem que ser fiel a Ele mesmo. Vocês compreendem isso aí? Compreendem essas verdades? Compreende o que é esse entendimento que a gente tem das coisas do Senhor? Veja que não se trata de religião. Não é uma religião que fala assim, teve o assunto lá das Olimpíadas, e aí feriu a religião cristã. Não, não é isso, não. Não se trata disso. A guerra é muito maior e diferente. A Bíblia não trata o relacionamento e a aliança do Senhor como uma religião. A religião, ela quer dizer ou religar, ou você entender, compreender, observar a lei, cumprir. A religião, ela trata disso. Nós estamos falando da verdade como forma absoluta do quê? De vida ou morte. Olha a diferença que tem. A gente tem um relacionamento com o Todo-Poderoso como Pai. Não é assim, eu cumpro um ritual para ficar em paz com meu Deus. Não existe Deus e o diabo ou as obras do mal no mesmo patamar. Existe só Deus que criou todas as coisas. Aleluia, amém por isso, né? Glórias a Deus. Então vamos continuar aqui, ó. Então, com a queda, continuando a história, nós temos a atuação do império das trevas. Eu vou pedir aqui para o Denis ler Apocalipse 2, 13, 14, e para a Gisele, Lucas 4, 5, 6, por favor. Pode ler. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda no dia de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tendo, todavia, contra ti alguma coisa, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Lucas 4, 5 e 6. E elevando, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue, e eu a dou a quem eu quiser. Veja só, às vezes a gente não gosta muito de falar isso, né? E assim, o assunto de hoje, a gente precisa ter muita maturidade e compreensão. Por quê? Porque às vezes o assunto, ele é um assunto difícil e existe entendimentos teológicos e linhas teológicas, né, que tratam isso aí. Mas tem uma verdade que todo mundo sempre vai tratar, que o Senhor conquistou toda a autoridade de céus e terra, Ele nos deu a vida eterna, Ele vai voltar e reinar para sempre. Essa é a verdade. Só que a gente vai tratar alguns pontos que são linhas teológicas e compreensão para o esclarecimento até da nossa compreensão bíblica e histórica. Então a gente tem, nesses dois textos, ele vai tratar sobre uma autoridade que Satanás tinha. Satanás tinha autoridade, então a gente vê que conforme a palavra de Deus, vai falar que sim, vai falar do trono dele, do príncipe desse mundo, não vai falar? Então veja só que quando ele fala, olha, ele vai tentar o Senhor e fala, ó, tudo isso, eu te dou autoridade, por quê? Porque a mim foi dado. E Cristo não falou para ele, falou, não, você não tem autoridade não.
Ou seja, essa autoridade que Satanás tinha, principalmente de acusar, ele tinha porque a ele foi dado. E por que a ele foi dado? Justamente porque a gente percebe que com o pecado que entra, né, vamos dizer assim, com o pecado, com a queda do homem, existia uma autoridade legal dada a Satanás. Agora, essa autoridade foi dada pelo próprio Deus. Lembre-se que um dos atributos de Deus, o que é? Não é ser justo? Justo. Então, ele é um Deus de justiça. Então, a partir desse momento, e também não é aquela história que fala, olha, que um homem comprou uma gaiola cheia de passarinhos, e aí esse homem pegou, abriu a gaiola e soltou os passarinhos. Não, não é isso não, gente. A história é o seguinte, que todos nós, a partir do pecado, nós estamos mortos, se não for por Cristo. A aliança de Cristo nos dá a vida eterna. Do contrário, você está aqui, mas você está morto. O mundo está morto. E o mundo caminha cada vez mais para quê? Sempre para a maldade. Esse pecado que a gente vê, essa dimensão, né, essa depravação total, que é chamado nos 5 pontos do calvinismo, é que todas as coisas, elas foram corrompidas. Os presentes que Deus deu ao homem, o que a gente fez? A gente usa os presentes que Deus deu ao homem para distribuir para os nossos amantes. É isso que Ezequiel fala. Ele fala que Israel, Deus tratou ele como uma menina que vai cuidando da menina, e no momento que iria celebrar o casamento, ela começa a se prostituir. E todo aquele bem, aqueles presentes que dava para essa menina, ela começou a distribuir para amantes. Pensa nessa história de Ezequiel 14 e o que se aplica ao povo, não é só ao povo de Deus, porque todo o povo, toda a criação não é imagem e semelhança de Deus, dos homens, seja ele quem for, é imagem e semelhança. A capacidade, principalmente você percebe na arte, essa arte que o homem desenvolve, essa cultura que o homem desenvolve, e não cultura somente de pessoas cultas, né? Mas a cultura é a capacidade de criação e desenvolvimento que Deus deu ao homem, é o quê? É a imagem e semelhança de Deus. A capacidade de criar um evento, como aquele lá que o irmão citou, das Olimpíadas, é a imagem e semelhança de Deus. Agora, o que o homem fez? Pegou essa imagem e semelhança e distribuiu para prostitutas, para os amantes. Então, a gente vê o quê? Que o que seria belo, o homem transformou no quê? Em coisas feias. Por isso que a gente tem o nosso trabalho de pregar o evangelho a todos quanto precisa. Porque a nossa guerra, ela vai além de eu achar, por exemplo, que eu não gosto de um ou outro, porque faz o mal contra o cristianismo, sem saber que, olha aqui, ó, olha a autoridade, a inteligência do mal. E aí a gente percebe, e vamos ver pelo outro texto, que o próprio Senhor Jesus vai falar, que existe castas de demônios, tipos de demônios. Existe o quê? Autoridades distintas. Paulo não fala de principados, potestades, dominadores. Ele vai falar, existe os príncipes, os primeiros. Existe o quê? Os poderosos. E é isso que a Bíblia vai falar. Ele falou, a briga de vocês não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades do mal. Quando os discípulos falaram, num certo caso, falaram, por que a gente não conseguiu expulsar esses demônios? E Jesus fala, é necessário, nesse caso, oração. E aí incluir o jejum também. É necessário jejum e oração. Por quê? É necessário o fortalecimento do povo de Deus. Por quê? Porque existem castas diferentes conforme a Bíblia.
existe inteligência por trás disso. Eu estava assistindo aquela série do Hitler na Netflix, não sei quantos assistiram, e aí você vê a manipulação que existe no poder. Quando o Apocalipse vai falar assim, sobre a besta que sai, que emerge do mar, a gente percebe o relacionamento que existe dos reinos chegando, né? Existe aí, a gente percebe a internet ajudando muito a prosperar essa maldade. Os pensadores, que até então eram autônomos, agora todo mundo sabe dizer, falar e opinar por tudo. Às vezes, até numa transmissão como essa, tem gente lá criticando. Fala, eu não acredito em nada que ele fala e tal. Existe isso, por quê? Porque a gente vê que existe uma guerra espiritual. E a ascensão de Cristo, ela vai falar, olha, essa guerra existe. Existe um mundo espiritual. Mas eu tenho toda a autoridade sobre céus e terra. E o Senhor deu a ela, que é a igreja. Por que a gente envia missionário? Por que a gente faz discipulado? Por que a gente prega a palavra de Deus? É demonstrando, é fazendo, é mostrando a compaixão do Senhor pelos povos. Que até então, se a pessoa não estiver em aliança com o Senhor, ele está morto nos seus delitos e pecados. Então a gente percebe a autoridade de Satanás, a gente percebe o efeito da lei, né, que é a acusação. Satanás acusava. Aí a gente percebe até na história, por exemplo, de Jó, que houve lá que existia uma espécie de uma reunião, né? Uma reunião, e aí o Senhor questionou tal. A gente percebe que com o pecado houve a morte física, espiritual e eterna. E o que representa a morte, principalmente? O afastamento, distanciamento do quê? Do Deus de poder. Tanto é que quando Cristo ressuscita, o que acontece? O véu se rasga. E aí, quando o véu se rasgou, o homem tem o relacionamento direto com o Criador. Olha esses detalhes. Pense em cada detalhe que a Bíblia vai desenhando, vai mostrando para a gente, e o como é importante e a graça que a gente tem que dar a Deus pelo Evangelho ter chegado às nossas vidas e dado a compreensão. Pensa se eu e você tivesse, na época de Cristo, e alguém começa, que a gente conhece, viveu na comunidade, e esse alguém começa a pregar o reino de Deus. E aí você fala, mas é um homem normal, né? Como é que eu vou acreditar nele? E aí ele vai fazendo sinais maravilhosos, como às vezes a gente vê também, e a gente não vai acreditando, e esse homem morre, e aí diz que ressuscita, mas a gente não viu se ressuscitou ou não. Pensa se você estivesse lá na história, você acreditaria nesse Cristo que morreu e ressuscitou? Sim, talvez não. Eu tenho certeza que, pelo raciocínio lógico, seria pouco provável que a gente acreditasse, a não ser que o Espírito Santo mexesse no seu coração. E é isso que ele faz, não é? Você vê essa história contada, você fala, mas que coisa doida é essa? Como é que o homem ressuscita? Um aspecto legal que existe, tinha que mostrar um sacrifício de sangue ao Deus Criador, e mesmo assim a gente acredita nas coisas de Deus. Pensa que, se não é pelo Espírito Santo, é difícil você acreditar, hein? Agora, quando o Espírito Santo te descortina as verdades de Deus e o seu coração aquece, você fala, essa é a nossa causa, é o reino de Deus. Por isso que a gente envia missionário, a gente vai e prega a palavra de Deus, para que todos saibam que o Senhor é Senhor de toda a criação. Então veja só, o mundo não conhecia a salvação. Isaías 9, 1 e 2. Pode ler, por favor, Anny? Isaías 9, 1 e 2.
Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Olha só o que o profeta Isaías fala, que existia grande treva. O povo não conhecia a luz, o povo não conhecia a aliança do Senhor. Só quem conhecia a aliança com o Senhor, a gente vai ver pincelados de povos que acreditavam, que confiavam, mas tinha que fazer parte da aliança, né? Quando o Senhor fala, por exemplo, de quem entrava, queria participar da aliança do povo de Deus, tinha que se circuncidar, não tinha? E aí fazia parte da aliança do povo de Deus. Então a gente percebe que o fazer parte da aliança era necessário que tivesse um compromisso com o Senhor. Esse mesmo compromisso é exigido de todos nós. Você entra na aliança, você é exigido também. Você vai lá, declara, você fala, você tem um coração voltado ao Senhor, você demonstra e você participa da mesa do Senhor, ok? Entre outras coisas. Então, o povo que vivia em trevas viu a luz, porque plenitude dos tempos chegou aquele que iria salvar. Oh, glórias! Aquele momento exato que o Cristo pisou na terra, ainda que pelos meios, vamos dizer assim, normais, né? Por meios normais nasce o menino, aquele que iria livrar todos nós do cativeiro e nos levar para o reino do Senhor. Muito bem, daí nós vimos aqui que Satanás tinha o direito sim de enganar as nações, e ainda engana, né? Mas nós vimos também o senhorio de Jesus Cristo sobre as trevas. Então vamos ler agora Marcos 5, de 1 a 20. Marcos 5, de 1 a 20, diz o seguinte. Esperar, né? Tem que esperar, senão a Eliane depois fica brava comigo. Ela fala que eu falo, e hoje ela está aqui, né? Vamos lá, Marcos 5, de 1 a 20. Entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai deste homem. Perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muito. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeira abaixo, por dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera.
Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram, rogaram-lhe que se retirasse da terra. Ao entrar Jesus no barco, suplicava que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então lhe foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Olha que interessante essa história, que a gente vê que Marcos, que mesmo sendo um evangelho, o menor evangelho, Marcos vai dedicar pelo menos 20 versículos para contar essa história. E aí a história, ela fala de um homem que ele tinha aí espíritos demoníacos, andava, clamava, né? Ele colocava correntes nele, ele destruía, ninguém podia com ele, ele se feria. E aí, assim que ele vê o Senhor, ele faz o quê? Ele adora o Senhor. E ele fala o quê? Eu sei quem é o Senhor. A gente conhece o Senhor e sabe o que o Senhor representa. E aí ele fala até o seguinte, quando ele fala, conjuro-te por Deus, sabe o que ele está fazendo? Ele está falando assim, Senhor, agora não é o momento de você atuar, não, de mandar a gente para o abismo. Fala, não é esse momento, não. Você veio adiantado, Senhor. Ele fala, olha, eu recorro ao Senhor Deus, hein? É mais ou menos assim. O demônio queria expulsar Jesus. E aí ele fala, olha, eu recorro ao Senhor Todo-Poderoso, que você não tem o direito de fazer isso, não. E aí o Senhor fala, pois é, né? Para você ver, né? Mas você vai embora. E aí, como ele fala que é legião, estima-se que teria entre 4 a 6 mil demônios, uma pessoa. E aí, de 4 a 6 mil, eles entram nos porcos e os porcos se jogam no... E aí as pessoas, ao invés de ficarem felizes, adivinha o que elas fizeram? Queriam expulsar Jesus, né? Falou, Jesus, vai embora daqui. O Senhor salvou esse homem, o Senhor nos mostrou a glória do Senhor, mas vai embora daqui. Vocês acham que é diferente do que a gente passa? Não é nada diferente. Vê como a história se repete. E o bom da história é que falou assim, que encontrou o homem depois sentado, um homem que muitas vezes poderia viver nu, estava vestido em pleno juízo. Olha que bonito. Não é bonito o Evangelho? Olha o que o Evangelho causa na gente. Ele traz o juízo, o perfeito juízo na nossa mente. Olha só, aquele que vivia destruído, o que ele fez? Foi encontrado sentado, conversando bem, em mente saudável. Olha o que o Evangelho fez. E olha quantos casos a gente vê de gente destruída, de mente que não é saudável. O Evangelho não alcança todos, tem que alcançar, né? Sabemos que não são todos que serão, mas a gente tem que pregar o Evangelho de Deus. Então, pode falar. Quando você falou que o homem falava, o homem falava com Jesus, não eram os demônios que estavam falando para Jesus que não queria sair? Não Sim, era o homem, sim, né? sim. E esse homem não era israelita, era o quê? Era samaritano? Não, A gente não tem como saber. Porque dessa passagem que ele começa a alcançar as outras nações, é isso? É que assim, Decápolis era uma cidade, uma região grega de 10 cidades. Então, as cidades eram uma cidade gentílica. Por isso, esse homem, provavelmente, ele era gentílico, porque quando ele falou para o Senhor, deixa eu acompanhar, ele falou, não,
como se fosse assim, ainda não é a hora. Primeiro eu vim ao povo de Israel. Depois, e aí depois da morte dele, aí os gentios faz parte. Então, nesse momento, e aí que dá a entender que ele não era israelita mesmo, né? Mesmo que ele era de uma cidade gentílica. E o israelita também não ia se contaminar com sepulcro, com morto e tal. Então, ele era dessa região. E aí, com essa espera que o Senhor falou, né? Falou, olha, no momento não, mas você pode me servir pregando onde você está e dizendo sobre o quê? Sobre a compaixão que o Senhor teve sobre a sua vida. Continuando, Mateus 12, 28, 29. Pode ler, Alexandre, por favor? Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Então, a gente tem aqui uma situação, do espírito imundo. O que o espírito faz, um espírito imundo faz? Ele suja cada vez mais, né? Está aí o exemplo, né, das Olimpíadas. O que o espírito imundo vai fazer? Sujar cada vez mais as pessoas. Então, a santidade nem existe. Se eu faço o que quero, o que sai do coração do homem, se não tiver Cristo? E aí fala também sobre grilhões e cadeias. E no texto que o Alexandre diz, é um texto que quando Cristo fala isso, de amarrar o valente, ele está fazendo a referência exatamente de grilhões e cadeias. Ele está falando que o valente, ele amarra, e aí ele vai fazer o quê? Aí ele tem o domínio, não é isso? Quem é o valente que podia fazer com que o demônio se sujeitasse a ele? Ele fala, só existe um valente que pode fazer isso, e é o próprio Cristo. E a história fala assim, que os homens tentaram amarrar. Quem conseguiu? Ninguém. Por quê? Porque despedaçava, quebrava. Daí Cristo fala, mas existe um, que é o valente, que tem toda a autoridade. Então, o que Cristo faz é justamente o quê? Somente Cristo pode domar esses espíritos malignos. Somente Cristo pode fazer e ter autoridade sobre o mal. E aí o homem andava clamando, por quê? Porque a maldade, de certa forma, ela clama por quê? Ela clama por salvação, ela clama pela esperança do Senhor. Até a maldade trabalha para que o homem seja salvo pelo Senhor. Então o homem vê o Senhor, adora o Senhor, pergunta o que ele tem, porque não é o momento, né? E aí a gente tem o aspecto da legião, né? Que ele vai falar que são muitos. E aí nós temos, ele fala, não nos mandes para fora do país. Na tradução de Lucas, ele vai falar, não nos mande para o abismo. E aí Jesus fala o quê? Ok, ele permite que vá para os porcos. Vamos ler em 2 Pedro 2, 4, 9 e Judas 1, 5, 6. Eu vou pedir para o Davi e para a Eliane ler, por favor. Davi lê 2 Pedro 2, 4 a 9 e a Eliane Judas 1, 5 e 6. Oi? Está querendo dizer que é o inferno, né? Ele diz da região, né? Que aí eu vou explicar agora o que ele está querendo dizer. Oxe, apagaram aqui? Quem que apagou? Eu? Foi eu? Sério que eu fiz isso? Como é que eu ligo aqui? Eu apertei tudo aqui, ó. Enquanto lê aqui, liga aqui para mim, por favor. Tem o demônio do Wi-Fi, né?
2 Pedro 2, de 4 a 9 e Judas 1, 5 a 6. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque esses justos, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo. Judas 1. 5, 6. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, descobriu depois os que não creram. E a anjos os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então veja só, nesses dois textos, e assim, ó, eu queria que os irmãos, eu vou passar rapidamente, tá, sobre esse, e assim, para que a gente tenha uma clareza pelo que se vai ser dito. Esse texto, esses dois textos, eles vão fazer referência ao que está escrito no livro chamado Livro de Enoque. Esse livro de Enoque é um livro chamado Pseudepígrafo. O que é pseudepígrafo? É um livro que ele tem autoria de alguém que tem peso, ok? Mas não necessariamente, mas não foi escrito por esse alguém. Então, esse livro de Enoque é um livro que ele contém ensinos, ele contém aspectos do quê? Da crença que existia no povo daquela época, porém não é um livro inspirado e não é um livro canônico, ok? Então, por exemplo, o que é um pseudepígrafo? É assim, ó, imagine eu vou lá e escrevo um texto, escrevo um livro. Se eu escrever, eu sei que vocês não vão nem comprar meu livro, às vezes. Só que se eu colocar lá, falar escrito por Hernandes Dias Lopes, ou Augusto Nicodemos, aí mudou a história. Vocês entenderam? Então, a gente tem muitos livros pseudepígrafos que vai falar que foi escrito pelos apóstolos, ou por gente de peso, que, na verdade, não foi. Então, esse livro de Enoque é assim. Mas ele contém a crença do momento. Então, por que eu estou falando isso? Que quando o demônio fala, e ele vai falar em Lucas, que vai falar assim, ó, não nos mande para o abismo. E aí Pedro e Judas, ele faz referência à parte desse livro de Enoque. Entendeu? Não como sendo necessariamente um livro escrito por ele, mas faz menção da crença que existia naquele momento. Então, não estou falando que todo livro é certo, que tem toda a história certa. Estou falando que esse trecho ele foi tirado de lá. Foi assim, não tirado, escrito de lá, né? Mas ele foi dito a crença que existia no momento. E o que seria esse abismo? Nesse livro de Enoque, ele trata que anjos que deixaram o seu domicílio tiveram relações com mulheres, que aí eles vão ligar a Gênesis 6, né? Lembra que quando fala, ó, e os filhos de Deus, né, acharam as filhas dos homens, né, interessantes, tal,
e aí tiveram filhos com ela, que se tornou os Néfilins, né, os gigantes. Existe uma linha teológica que vai falar que quando em Gênesis 6 trata filhos de Deus como sendo a linhagem de Sem. E aí os outros como a linhagem de Caim. Sem, né? Não, é Sem, né? É. Sete, desculpa. É Sete, Abel e Caim. Então a gente tem essa linhagem que existe. E então uma linha teológica fala, não, são duas linhagens que existiu de homem. Só que o que eles questionam? Eles falam o seguinte, tá bom, e por que então as filhas de Sete não casou com os filhos de Caim? Então eles questionam isso. E aí quando eles se deparam com esse conhecimento histórico, atribui-se que pode ser possível, que é possível isso, que os anjos tenham tido relações com mulheres e aí nasceram. E esses anjos, coube o quê? Coube esse abismo que é chamado lá em Pedro, esse abismo é conhecido como Tártaro, que é o quê? Digamos que seja a prisão de segurança máxima do inferno. Dentro do inferno, prisão de segurança máxima. E aí você teria anjos, tipos de anjos que caíram e foram presos para isso. Então, esse era o conhecimento, né, que existia na época. Você não consegue, realmente. Quando você tem gente de peso que defende um lado, gente de peso que defende o outro, é difícil a gente saber o que é realmente o que acontecia. Mas uma linhagem, ela vai tratar disso aqui, que esse abismo pertence a anjos que lá na queda, que tiveram relacionamentos com mulheres, geraram esses filhos fortes. Tá? Inclusive, dizem que um dos motivos que aconteceu o dilúvio foi justamente para que isso fosse limpo da terra. Ok? E Judas também ele vai reforçar esse mesmo pensamento. Então, esse pensamento, ele liga alguns pontos que é difícil a gente entender. Mas, se for essa linha teológica que defende, ela vai falar que esse abismo, que o Senhor fala o seguinte, Pedro vai falar, olha, nem os anjos que caíram, foi dado o quê? Eles ficaram sem julgamentos. Portanto, toda maldade será julgada. E essa é a ênfase do texto. Toda maldade será consumada, será limpo de uma vez por todas. Ok? Bom, e aí a gente percebe que o homem ele foi encontrado em juízo perfeito. Quando fala o seguinte, esse homem, ele é como se fosse o seguinte, a mente desse homem foi tratada. Essa mente foi dada saúde, perfeito juízo, né, uma mente saudável. O texto está falando exatamente isso, de mente saudável. Ou seja, o que o Senhor Jesus Cristo fez deu a ele a condição de ser reestabelecido como servo do Senhor, como um homem, né, íntegro novamente, um homem que tinha um perfeito juízo e um homem com a mente saudável. Vocês percebem que muitas vezes a gente tem uma mente que parece que não é saudável, não é? O que o Evangelho fala? Ele fala sobre uma mente saudável que o Evangelho de Cristo nos proporciona. Então pensa, não estou falando que todas as vezes a gente está em pecado, não tem aliança com o Senhor. Mas é bom para a gente pensar e refletir, né? Toda vez que a gente estiver fazendo coisa errada, lembre-se que o Evangelho de Cristo nos dá o quê? Uma mente saudável. Ou seja, é isso que o Evangelho vai pregar. Vai pregar a salvação, a libertação, mas vai pregar outras coisas também que você tem que compreender para o seu dia a dia. E quando você estiver também pregando o Evangelho para muitas pessoas que não têm essa mente. Pensa no Hitler, tinha mente saudável? Não tinha mente saudável. Agora, pensa também que um homem com o perfil de Hitler não era só coisa de homem. Tinha atuação de Satanás.
E aí que a gente percebe que essa casta, por exemplo, que Jesus expulsou, 6.000 demônios, talvez, né, se fosse uma legião, talvez seja isso, ou de Maria, que tinha 7 demônios, tal, que foi expulso. Pensa que muitos deles possivelmente eram uma casta inferior. Agora, uma casta mais alta, por exemplo, de demônios, e aí a gente não percebe, pensa que está atuando muitas vezes em economia, está atuando nas leis, está atuando, por exemplo, em eventos, e a gente não percebe, a gente vai. Lógico que agora nas Olimpíadas veio algo muito grande, muito fácil de você analisar e compreender que tem uma atuação demoníaca. Mas pensa numa economia, pensa numa revolução cultural que existe, pensa só em conceitos, né, marxistas, que começa com ideias boas, ideias saudáveis para a sociedade, e se transforma no marxismo cultural, chegando a esse ponto que a gente conhece hoje em dia. Pode falar. Cadê o diálogo? Lá atrás, Paulo. Você pegou num ponto muito assim estratégico, né? Porque quando fala de Hitler, a gente pensa no extremismo, né? Naquela coisa que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Só que a maldade e os demônios hoje eles entenderam que não precisam de muito, não precisa entrar só dentro de uma pessoa e fazer, basta convencer a mente humana de que algo moral ou que incorreto para os olhos de Deus é o correto. Basta colocar gente que milita, que fala, não, é porque crente é muito chato, crente ele não ama ninguém, crente gosta de ficar julgando os outros, deturpando as pessoas, que é o que a gente vê. Então, tipo assim, as pessoas elas incriminam o fato da gente estar defendendo a palavra de Deus, mas conseguem convencer os outros de que tudo é normal e que tudo é legal, e é isso aí, que a gente tem que viver dessa forma, que só assim a gente vai ser adepto socialmente. É isso aí. Então, pensa assim, ó, a atuação de Satanás, ela tem uma atuação estratégica. Não é uma atuação de repente, o cara começa a espumar. Não é assim. Ele está tratando, por isso que a Bíblia traz e nos expõe a verdade, para que a gente possa compreender e abrir os olhos de muita gente. Mas vamos lá, em Gálatas 4, 3-7, fala o seguinte, pode só escutar, não precisa acompanhar. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama Abba Pai, de sorte que já não é escravo, porém filho, sendo filho também herdeiro por Deus. Então, Cristo veio na plenitude dos tempos, nos tirou do império das trevas, nos colocou na posição de filhos. E é assim que ele nos trata hoje. Então, Cristo, ele se fez lei, cumpriu a lei, pagou esse aspecto legal e nos deu o direito legal também. E aí, quando ele tinha a promessa de fazer morada, conforme João, moradas, que ele fala, eu vou fazer morada para vocês e vou fazer morada em vocês. E os teólogos também tratam essa morada como no nosso próprio corpo. Nosso corpo não é o templo do Espírito Santo, não é a morada do Senhor? Então veja só o papel dele, de transformação, de fazer morada nas nossas vidas, para que sejamos transformados também. Então nós temos aqui que a ascensão é o cumprimento da promessa do Senhor. Lembra do cumprimento da promessa? A descida do Espírito Santo. E aí
esse cumprimento está em fazer discípulos, ele nos capacita com dons e talentos e desenvolve o quê? O próprio trabalho do reino do Senhor. Cada um de nós que faz parte do reino dos céus, ele nos usa para contribuir, para orar, para pregar, para evangelizar, não é? Sim ou não? Ele podia, por exemplo, Deus tocar no coração dos donos de televisão, né? De rádio e tal, pregava, era rapidinho. 3 ricões do mundo acabavam com o problema de dinheiro dos missionários, não é? Mas ele usa eu e você, dando 5, 10 reais, dando o que a gente pode, né? Ajudando nas igrejas, trabalhando aqui. Usa a gente para ajudar missionários que também ganham um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e vai pregando o evangelho. Usou 12 homens. Para quê? Para que o evangelho se propagasse pelo mundo. Deus usa as coisas pequenas e transforma no que Ele bem quer. E qual o propósito da ascensão? Vamos ler aqui, ó. Pedir para o Leandro, 1 Coríntios 15, 22 a 28. Porque assim, 22 a 28? Isso. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Irmãos, qual o propósito da ascensão de Cristo? A ascensão de Cristo, ele mostra toda a autoridade entrega ao Senhor dos céus e da terra. É esse Senhor que subiu aos céus que vai executar o julgamento sobre todos os inimigos. Todo joelho vai se dobrar diante do Senhor e toda língua confessará que o Senhor é Deus. E veja só que fala do retorno do Senhor e o Filho faz o quê? Está aqui, ó, Pai. O reino do Senhor, purificado, restaurado, está aqui. Vai ser entregue ao Senhor. Para quê? Para que o Senhor reine em tudo e em todos. Olha que bonito, né? Isso é motivo da gente vibrar, gente. É motivo sabe quando tem o gol e a gente vibra aquela... principalmente quando vence um campeonato de virada, sabe? Último jogo, né? Daí está perdendo de 2-0. Daí volta do segundo tempo. E aí faz aquele bom trabalho e ganha de 3, né? Olha só que maravilha. E é campeão. Pensa só. O que a gente está falando é muito maior que isso, gente. É o Senhor Jesus. E aí o Novo Testamento, ele é escatológico. Por isso que nós cremos como amilenismo, que já existe porque a contagem, porque o Novo Testamento, ele vai ver que tudo vai mencionar por quê? Para que exista uma consumação de todas as coisas. Ou seja, é o Senhor Jesus reinando, mostrando o reino dele, dos céus. E ele entregando ao Pai, falar, agora, Pai, está aqui entregue, e o Senhor é um em todos. Pensa nisso. Pensa que todo esse mal vai acabar. E é isso que a ascensão garante. Todo esse mal vai acabar. Toda essa dor vai acabar. Todo esse mundo quebrado, né, que o próprio João falou, o pastor João Petrecelli pregou, esse mundo quebrado, esse mundo destruído pelo pecado,
esse mundo que ainda existe a atuação de Satanás. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é passado, presente e futuro. Então, às vezes, o mesmo texto ele está falando disso. Então, compreenda isso, compreenda essa verdade, que Cristo já é vitorioso e entregará e transformará todas as coisas. A linguagem, né, apocalíptica, que a gente não vê só no Apocalipse, ela vai mostrar exatamente isso. Tempo de crise, linguagem apocalíptica. Sabe por quê? Não é para você ver que tudo vai acabar. É nos dando a esperança de que o Senhor tem o controle de todas as coisas na mão dele. E ele garante a vitória dele e a minha e a sua também. A linguagem apocalíptica, ela traz essa esperança e a certeza que, ainda que um cristão seja queimado, ainda que o evangelho seja muitas vezes caçoado, e a mídia mostrando, e cada um quer ser o que quer, nós sabemos que tudo isso vai ter fim. Toda a maldade vai ser extinta. Por quê? Porque o Senhor assim garante. E quem garante é o dono de todas as coisas. E Ele nos garante também que eu e você estaremos eternamente com eles, com a vida eterna. Apocalipse 3:21 vai falar assim, ó: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Ou seja, a igreja de Cristo reinará para sempre com Ele. Eu e você, embora a gente passe por todas as situações e veja o Evangelho aparentemente, né, sendo desfeito, né, ou muitas vezes as pessoas caçoando, brincando, achando que Deus não existe, vai chegar um momento que Ele vai baixar as cortinas e falar: acabou agora, esse é o fim. Pensa nisso aí. Reflita bastante essa semana o que representou a ascensão de Cristo nas nossas vidas. Pode falar, Vinícius. Exatamente. Por isso que eu falo, né, que ele não trata esse drama bíblico simplesmente como uma religião, mas ele trata como uma verdade das nossas vidas. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque podemos, Senhor, cada dia mais compreender e ficar maravilhados com a sua palavra, Pai, porque ela garante, Senhor, que o Senhor é vivo, verdadeiro, está presente nesse mundo, nas nossas vidas, e embora, Senhor, a gente não tenha esperança, a sua palavra nos dá esperança, sabendo que tudo está no controle do Senhor, e que, ó Deus, viveremos eternamente com o Senhor, e isso nos dá, ó Pai Santo, alívio e descanso. Muito obrigado, Senhor, no nome de Jesus, amém, Senhor.